Queridos amigos em todo o Brasil, vamos continuar tratando da ação penal pública incondicionada. Já vimos o princípio da obrigatoriedade no bloco anterior e vamos continuar vendo os princípios da ação penal pública incondicionada. Agora falando do princípio de número 2, a ação penal pública incondicionada é regida pelo princípio da oficiosidade. Então, quando falamos em ação penal pública incondicionada, estamos falando também do princípio da oficiosidade da ação penal pública incondicionada. A palavra oficiosidade indica algo que pode ser feito de ofício. Quando falamos em oficiosidade, estamos falando de algo que pode ser feito de ofício. Logo, o princípio da oficiosidade da ação penal pública incondicionada indica que o Ministério Público pode oferecer denúncia de ofício na ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. Vamos, portanto, anotar que, por este princípio, o Ministério Público pode oferecer a denúncia de ofício, sendo irrelevante a manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. E aí o fundamento deste princípio é a ideia de que o interesse estatal em aplicar a pena, o interesse estatal em punir, é maior do que o interesse da vítima em não querer que o crime seja apurado. Então, mesmo que a vítima se manifeste no sentido de que não quer a apuração daquele crime, é interesse do Estado apurar e punir. Logo, aplica-se o princípio da oficiosidade da ação penal pública incondicionada. Tome cuidado. Quando falamos do princípio da oficiosidade, estamos falando de um princípio que é restrito à ação penal pública incondicionada. Isto é, as demais espécies de ação penal, sejam elas a ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça, ou ainda a ação penal privada, não vão admitir o princípio da oficiosidade. Ele não será aplicável às outras espécies de ação penal. É importante, portanto, que você escreva esta observação. Este princípio não é aplicável às demais espécies de ação penal. Este princípio não é aplicável às demais espécies de ação penal. Este princípio não é aplicável às demais espécies de ação penal. Não vamos aplicar o princípio da oficiosidade na ação penal pública condicionada à representação ou na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E tampouco vamos aplicar na ação penal privada. Este princípio está restrito à ação penal pública incondicionada. Vamos para mais um princípio da ação penal pública incondicionada. Vamos falar do princípio da oficialidade da ação penal pública incondicionada. Princípio da oficialidade da ação penal pública incondicionada. A palavra oficialidade está ligada a algo que é oficial, algo que ocorre no âmbito da administração pública. O princípio da oficialidade indica que existe um órgão oficial legitimado para a ação penal pública incondicionada. E este órgão, você sabe, é o Ministério Público. Portanto, o princípio da oficialidade indica que a ação penal pública incondicionada será ajuizada por um órgão oficial, qual seja o Ministério Público. Isto na forma do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Você sabe que é o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que prevê o Ministério Público como órgão legitimado de forma privativa para o ajuizamento da ação penal pública, para promover a ação penal pública. Este é, portanto, o princípio da oficialidade. Mas tome cuidado. Existe uma norma no Código de Processo Penal ligada a este princípio que não foi recepcionada pela Constituição Federal. Esta norma é a norma que está no artigo 26 do Código de Processo Penal.
Em relação ao artigo 26 do CPP, é importante que você saiba que o artigo 26 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. O artigo 26 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Qual é a redação deste artigo 26? Lá está escrito que nas contravenções penais, a ação penal poderá ser iniciada pelo auto de prisão em flagrante ou por portaria expedida pela autoridade judiciária ou pela autoridade policial. Em suma, o artigo 26 do CPP está permitindo que nas contravenções penais a ação seja iniciada pelo delegado ou pelo juiz. Poderia o delegado ou o juiz nas contravenções penais iniciar a ação penal, isto é, promover a ação penal pública. Evidentemente, este artigo 26 está em desacordo com a norma do artigo 129, inciso 1 da Constituição. Não podem o juiz ou o delegado de polícia iniciarem a ação penal. O Ministério Público, privativamente, é o órgão legitimado para a promoção da ação penal pública. Muito cuidado, portanto, com a norma do artigo 26 do CPP, não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Você aprendeu, portanto, o princípio da oficialidade da ação penal pública incondicionada. Vamos para mais um princípio. Vamos falar do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Princípio da indisponibilidade que você encontra nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal. Dois artigos tratando sobre o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Nestes artigos você vai encontrar duas assertivas importantes. No artigo 42 está escrito que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. E no artigo 576 está escrito que o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. Isso indica que é dever de ofício do Ministério Público prosseguir na ação penal. Não pode o Ministério Público, no curso da ação, protocolar uma petição dizendo que está desistindo. As provas devem ser colhidas com o transcorrer da instrução e prolação de sentença para que a ação prossiga até o final. O Ministério Público não pode desistir no meio. Então, temos o seguinte. Imagine que o Ministério Público promoveu o oferecimento da denúncia. Então, a denúncia foi oferecida pelo MP e o juiz procedeu ao recebimento da denúncia. Você sabe que o recebimento é ato praticado pelo juiz. O juiz, então, procedeu ao recebimento da denúncia. A ação está instaurada. Estamos no curso da instrução criminal. Qual é a vedação do princípio da indisponibilidade? No curso da instrução, o Ministério Público não poderá protocolar uma petição dizendo que está desistindo, mesmo que o membro do Ministério Público esteja convencido da inocência do acusado logo após a instauração da ação penal. Não pode o Ministério Público desistir. Significa que a instrução transcorrerá normalmente, as provas serão devidamente colhidas e, ao final, o juiz prolatará a sentença. Muito cuidado, portanto. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Mas uma indagação importante se impõe. Qual é esta indagação? A indagação ocorre se na fase de alegações finais o Ministério Público pedir a absolvição do réu. Será que este pedido de absolvição do réu por parte do Ministério Público na fase de alegações finais constitui violação ao princípio da indisponibilidade? E aí o entendimento tranquilo na doutrina é no sentido de que não há violação ao princípio da indisponibilidade quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado ao final do processo na fase de alegações finais. Por que isso? Porque
Quando há o pedido de absolvição e alegações finais, a ação foi até o final, a instrução transcorreu com toda a colheita de prova e posteriormente vai haver a prolação de sentença. Então, se o MP, na fase de alegações finais, pede absolvição, vai haver normalmente a prolação de sentença e a ação prossegue até o final. O juiz, então, vai proferir a sentença. E lembre-se, o artigo 385 do CPP permite que o juiz possa condenar o réu, mesmo que o Ministério Público peça a absolvição na fase de alegações finais. O MP pedindo absolvição, é possível a condenação do acusado. Com o pedido de absolvição do MP, a ação prossegue até o final e o juiz proferirá a sentença no sentido da condenação ou absolvição do acusado. A conclusão, portanto, é: o pedido de absolvição por parte do Ministério Público na fase de alegações finais não constitui violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Vimos então a situação do artigo 42 e outra situação importante diz respeito ao artigo 576 do Código de Processo Penal. O 576 diz que o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto. Depois que o MP recorre, não pode voltar atrás em relação ao recurso que interpôs. Vai ter que esperar o julgamento deste recurso, o membro do Ministério Público. Mas muito cuidado, porque em relação aos recursos interpostos pela defesa, não aplicamos a mesma regra. No processo penal, a defesa pode recorrer, pode desistir de recurso que haja interposto. Pode recorrer e depois desistir de recurso que haja interposto. É perfeitamente possível, portanto, desistência de recurso por parte da defesa. Olha o que acontece muito na defensoria. É comum, depois de o defensor ter interposto o recurso de apelação, muitas vezes a gente recorre pelo simples fato de ter havido uma sentença condenatória. Então a gente recorre, interpõe o recurso, mas ainda não apresenta as razões recursais, deixa para apresentar depois. E aí depois da nossa interposição, é comum o acusado nos procurar para dizer que foi intimado e que não deseja recorrer. Quando ele já quer iniciar o cumprimento da pena, nós então podemos fazer uma cota no processo dizendo que estamos desistindo do recurso que já foi interposto. É perfeitamente possível, portanto, que a defesa desista de recurso já interposto. Quanto ao Ministério Público, você já sabe, o 576 veda a desistência por parte do Ministério Público. Não pode o MP desistir de recurso que haja interposto. Legal? Muito bem. Vamos ver agora duas exceções importantes ao princípio da indisponibilidade. Este princípio tem duas exceções que você precisa conhecer. Exceções ao princípio da indisponibilidade. Exceções ao princípio da indisponibilidade. Quais são estas exceções? A primeira exceção apresentada pela doutrina é a suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, a ação penal já está instaurada, já houve recebimento da denúncia, mas o Ministério Público não está obrigado a prosseguir na ação penal, porque o artigo 89 da Lei 9.099 permite que o Ministério Público, em vez de prosseguir na ação, ofereça uma proposta ao acusado denominada de proposta de suspensão condicional do processo ou sursi processual. A suspensão condicional do processo também é chamada de sursi processual e escrevemos sursis. A palavra é uma palavra francesa, não pronunciamos o S no final. O Ministério Público, então, poderá oferecer a proposta de sursi e o processo, se o acusado aceitar a proposta, ficará suspenso por 2 a 4 anos, mediante algumas condições a serem cumpridas pelo acusado. Se este acusado cumprir adequadamente estas condições, a consequência é a extinção da punibilidade. Quando falamos em suspensão condicional do processo, portanto, lembre-se que o prazo de suspensão varia de 2 a 4 anos, conforme a proposta do Ministério Público.
Algumas condições devem ser cumpridas pelo acusado durante este período. Cumpridas adequadamente as condições, a consequência é a extinção da punibilidade. É o que vai acontecer na suspensão condicional do processo. Lembre-se, a suspensão ocorre depois que a denúncia já foi recebida pelo juiz. O Ministério Público, em vez de prosseguir com a ação, ele vai propor algumas condições. E cumpridas as condições adequadamente pelo acusado, a consequência será a extinção da punibilidade. Fácil isso, muito tranquilo. Suspensão condicional do processo, exceção ao princípio da indisponibilidade. Qual é a outra exceção? Qual é a outra exceção ao princípio da indisponibilidade? É o parcelamento do débito tributário nos crimes de sonegação fiscal. Nos crimes de sonegação fiscal. Esta exceção também é uma exceção relativa ao princípio da obrigatoriedade que nós já vimos. Vimos que lá o parcelamento do débito tributário também constitui uma exceção ao princípio. No princípio da indisponibilidade, a mesma coisa vai acontecer. Já instaurada a ação penal, se o acusado fizer um acordo de parcelamento do débito tributário, o processo fica suspenso. E quando este parcelamento que foi feito acarreta no pagamento do débito, haverá extinção da punibilidade. Logo, a segunda exceção ao princípio da indisponibilidade é o parcelamento do débito tributário nos crimes de sonegação fiscal. Vimos então o princípio da indisponibilidade na ação penal pública incondicionada. Vamos para mais um princípio. Vamos para o princípio de número 5. Princípio de número 5, que conhecemos como princípio da intranscendência. Princípio da intranscendência é o princípio de número 5. Princípio da intranscendência. Este princípio é um princípio óbvio. Este princípio é um princípio óbvio. Este princípio indica que o Ministério Público só poderá oferecer a denúncia contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal. A denúncia só pode ser oferecida contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal. Este é o princípio da intranscendência. E isso porque nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O princípio da intranscendência decorre de um artigo da Constituição, decorre do artigo 5º, inciso 45, que traz o princípio penal da intranscendência da pena, o princípio do direito penal. Se nenhuma pena passará da pessoa do condenado, então, quando o Ministério Público oferece a denúncia, só pode oferecer a denúncia contra quem tenha tido algum tipo de participação na infração penal. Vinícius, esse é um princípio óbvio. Sim, é um princípio óbvio num Estado democrático. Num Estado democrático é um princípio óbvio. Só podem responder pelo crime aquelas pessoas que tiveram algum tipo de participação na infração penal. É o denominado princípio da intranscendência da ação penal pública incondicionada. Vamos para o 6º princípio da ação penal pública incondicionada. Agora eu vou falar de um princípio polêmico. É o princípio da indivisibilidade. Princípio da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada. Este é um princípio muito polêmico da ação penal pública incondicionada. Então, esse princípio da indivisibilidade é defendido pela maioria da doutrina, mas o STF e o STJ entendem que este princípio não é aplicável à ação penal pública incondicionada. Vamos entender o que diz a doutrina e depois passar para o entendimento dos tribunais superiores acerca do princípio da indivisibilidade. Então, primeiramente, a gente vai anotar o seguinte acerca do entendimento da doutrina. Quando houver pluralidade de indiciados na investigação preliminar, quando houver pluralidade de indiciados na investigação preliminar, indícios de autoria em relação a todos, o Ministério Público deverá denunciar todos, não podendo escolher contra quem irá oferecer a denúncia. Então, havendo indícios de autoria
no caso de pluralidade de indiciados, em relação a todos os indiciados, o Ministério Público deve denunciar todos, não pode escolher contra quem irá oferecer a denúncia. Acompanhe esse raciocínio comigo. Vamos fazer um esquema que já fizemos quando estudamos o inquérito policial. Imagine que no inquérito existam a pluralidade de indiciados, estão indiciados no inquérito as pessoas de Bruno, Macarrão, Coxinha e Bola. São os indiciados no inquérito policial. O inquérito policial é remetido ao Poder Judiciário, é remetido posteriormente ao Ministério Público. O inquérito chega então ao Ministério Público. Se existirem indícios de autoria em relação a todos os indiciados, o Ministério Público não poderá escolher contra quem irá oferecer a denúncia, deverá escolher oferecê-la contra todos, na verdade. O Ministério Público não pode preterir algum dos indiciados em virtude de algum sentimento pessoal, de forma alguma. O Ministério Público deverá oferecer a denúncia contra todos. Não tem poder de escolha em relação a esses indiciados quando presentes os indícios de autoria em relação a todos eles. Temos então o princípio da indivisibilidade segundo o entendimento da doutrina. Mas o STF e o STJ, em julgados reiterados, vem dizendo que o princípio da indivisibilidade não é aplicável à ação penal pública incondicionada. Mas isso com uma outra visão do princípio. O STF e o STJ dizem que o MP pode sim escolher contra quem irá oferecer a denúncia, devendo fazer uma escolha criteriosa. O MP pode escolher, desde que ofereça a denúncia, em relação a indiciados a quem houver indícios de autoria presentes. Então, em relação aos indiciados, quanto a quem há indícios de autoria, o Ministério Público pode sim escolher contra quem irá oferecer a denúncia. É o entendimento do STF e do STJ, inclusive nós vamos para a tela para acompanhar dois julgados, um do STF e outro do STJ a respeito da questão. O STF no HC 117.589 afirmou a inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade na ação penal pública. Então, olha o que diz aí a ementa: habeas corpus penal e processual penal, estelionato, não inclusão de todos os supostos coautores e partícipes no polo passivo da ação penal. Violação do princípio da indivisibilidade. Ação penal pública, não incidência, precedentes, ordem denegada. Embora a ação penal pública seja pautada como regra pelo princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público, sob pena de abuso no exercício da prerrogativa extraordinária de acusar, não pode ser constrangido, diante da insuficiência dos elementos probatórios existentes, a denunciar a pessoa contra quem não haja qualquer prova segura e idônea de haver cometido determinada infração penal. Então isso no HC 71429, o STF já havia se manifestado. Então diz o STF, nesses casos não se verifica inépcia da peça acusatória, tampouco renúncia ao direito à acusação. Então nesse HC o relator foi o ministro Teori Zavascki, julgado em 12 de novembro de 2013. Temos então o STF afirmando pela inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação penal pública incondicionada, dizendo, na verdade, que o Ministério Público pode fazer uma escolha criteriosa acerca de quem serão os indiciados denunciados. E o STJ, no mesmo caminho, diz o seguinte: direito processual penal e inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade em ação pública. Na ação penal pública, o Ministério Público não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato tido por delituoso, não se podendo falar em arquivamento implícito em relação a quem não foi denunciado. Isso porque nessas demandas não vigora o princípio da indivisibilidade. Assim, o parquet é livre para formar sua convicção, incluindo na increpação as pessoas que entenda terem praticado ilícitos penais, mediante a constatação de indícios de autoria e materialidade. Ademais, a possibilidade de se aditar a denúncia até a sentença. Então, para o STF e para o STJ,
O princípio aplicável é o da divisibilidade. A interpretação feita pelos tribunais superiores é no sentido de que a escolha do Ministério Público pode ocorrer sendo uma escolha criteriosa, supondo que, por exemplo, não haja, segundo o membro do Ministério Público, indícios de autoria em relação a Bruno. O MP, então, denuncia Macarrão, Coxinha e Bola. São os denunciados. Bruno fica de fora. No entanto, surgindo indícios posteriores em relação a Bruno, a denúncia poderá ser aditada para a inclusão de Bruno. Poderá haver aditamento para a inclusão de Bruno. Se esta ação penal inicial já estiver muito avançada, inviabilizando este aditamento, é possível a instauração de uma ação penal autônoma em relação a Bruno. Então não há a obrigatoriedade do aditamento na mesma ação penal, porque pode ser que este aditamento seja inviável. É possível, portanto, que uma ação penal autônoma seja instaurada em relação a Bruno. Vai ser possível o aditamento ou a instauração de ação penal autônoma com o surgimento de indícios posteriores em relação ao indiciado inicialmente preterido na denúncia. Portanto, o que você tem que saber é que o STF e o STJ não admitem o princípio da indivisibilidade, ou ao menos não chamam a situação de princípio da indivisibilidade, denominando esta situação de princípio da divisibilidade. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vamos para o 7º princípio da ação penal pública incondicionada. Vamos falar do princípio da autoritariedade, que você não encontra em todos os livros. O princípio da autoritariedade você não vai encontrar em todos os livros. No livro de Nestor Távora você encontra esse princípio, e ele define esse princípio em 2 linhas. Quem subscreve a denúncia na ação penal pública incondicionada é uma autoridade. O membro do Ministério Público é o princípio da autoritariedade. Vamos definir assim facilmente. Quem subscreve a denúncia nos crimes de ação penal pública incondicionada é uma autoridade. E quem é esta autoridade? O membro do Ministério Público. É o princípio da autoritariedade da ação penal pública incondicionada. Então agora você já conhece quais são os princípios da ação penal pública incondicionada. Temos muito ainda a falar de ação penal. E no próximo bloco vamos começar o estudo da ação penal pública condicionada à representação. Até lá!